Bom dia, boa tarde, boa noite. Módulo 6 da apostila Biologia, tá? Ou seja, vamos falar hoje do capítulo 31, do módulo 6 de Biologia. Esse capítulo abrange 2 aulas que trata da fisiologia vegetal dos tecidos. Tecidos definitivos e tecidos meristemáticos. Tecidos definitivos é aquele que vão aparecer e eles estarão presentes do início ao fim da vida do vegetal. Tecidos meristemáticos são aqueles tecidos que podemos dizer que são inicialmente transitórios e depois de um determinado período eles deixam de trabalhar, deixam de se manifestar, deixam de se multiplicar, tornando-se específico. É como se eles tivessem, se fosse se assemelhar a alguma coisa, comparativo, seriam como as células totipotentes, tem grande poder de diferenciação inicialmente e com o passar do tempo elas vão tendo uma função específica. Então isso é o tecido meristemático. Então neste capítulo, capítulo 31, vamos falar dessas 2 aulas que tratam do tecido meristemático e dos tecidos definitivos. Bom, tecidos meristemáticos ou meristemas também são denominados de tecidos embrionários. Por quê? Porque eles são os primeiros tecidos a serem formados na estrutura vegetal. No processo evolutivo, na fisiologia vegetal, eles são os tecidos responsáveis, digamos assim, pelo crescimento. Então, se uma plantinha ela é pequenininha, ela vai crescendo, 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 e depois de 10 anos ela está com 15 metros de altura, é graças ao tecido meristemático. Por quê? Porque o tecido meristemático, suas células, têm grande poder de multiplicação. Então, elas vão se multiplicando, aumentando sua capacidade. Sendo assim, elas dividem-se e localizam em 2 regiões. Nas regiões apicais, lembrando que as regiões apicais não é só no ponto mais alto da árvore, sim, mas também existem nas laterais. Então, são gemas apicais presentes nas laterais e no ápice do vegetal. E também existem gemas presentes nas extremidades das raízes. Lembrando que a raiz, ela apresenta uma estrutura diferenciada. Ela tem uma raiz principal, ela apresenta nessa raiz principal uma área para raízes secundárias, que auxilia no processo de fixação, área para a formação de pelos que vão absorver nutrientes, e tem uma estrutura muito especializada em se fixar ao solo, denominada de coifa. Então, nessa estrutura próxima à coifa é que vai estar localizada o tecido meristemático, que é responsável pelo crescimento da raiz. Muito bem. Então, essas são as localizações. Mas e as funções que existem dos tecidos meristemáticos? Vamos estudar isso aí também. Funções. Meristemas, o mais simples possível para vocês. Responsável pelo crescimento do vegetal. Bom, se ele é responsável pelo crescimento, então, acabou. Só que o meristema ele pode ser, e ele é, no caso, responsável pelo crescimento em 2 situações. Pelo crescimento longitudinal, ou seja, para cima e para baixo, para fazer o caule crescer e para a raiz crescer, onde estão localizados nas gemas apicais e na extremidade da raiz, próxima à coifa, como foi mencionado anteriormente. Então, nesse crescimento, então ela vai só promover o crescimento, 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 crescimento. Aí as pessoas querem promover a redução dessa árvore. O que ela faz? Corta o ápice. Ela aí corta a gema apical, faz a poda da gema apical. O que acontece? A árvore vai crescer, a árvore vai se desenvolver lateralmente. Entra em ação o que chamamos de meristemas secundários. Então, meristema primário cresce longitudinalmente, para cima e para baixo. E meristema secundário já apresenta gemas laterais. Então, vai atuar no crescimento em espessura, também conhecido como crescimento diametral. Por isso tem aquelas árvores gigantes, por exemplo, nos Estados Unidos, tem as sequoias, que tem um diâmetro tão grande que as pessoas cavam, abrem túneis para passagem de trens, de veículos, de rodovias, para não destruir a árvore, de tão grandiosa ela é. E aqui também na região que nós estamos, na região centro-oeste, na cidade de Vargem Grande, Mato Grosso, se você observar,
pela cidade, você vai ver algumas espécies chamadas de árvores angiospermas do grupo das eudicotiledôneas, ou, no caso, das dicotiledôneas. O que vai acontecer? Elas também apresentam um caule muito grande. Então, esse caule ele foi desenvolvido. Quem promoveu o desenvolvimento dele foram as gemas laterais. Essas gemas laterais, elas se desenvolvem em dois grupos. O primeiro grupo, né, que vai promover esse crescimento, formando os tecidos. Um, que é a casca, que é o felogênio, no caso, né, o câmbio, que vai formar aquela cortiça, aquela casca que você chega lá, fica parado debaixo de uma árvorezinha, coloca a mão, aí olha, aí você vai lá e fica mexendo, vai tirando. Aquilo ali é um tecido meristemático secundário. Você vai tirar ele ali. Aí você não fica muito contente, pega alguma coisa e fica escrevendo o nome, fazendo desenhos. Ali você está fazendo uma agressão ao tecido meristemático secundário, ao meristema lateral. Especificamente, o câmbio. Após o câmbio, tem os outros também, que é o vascular ou fascicular, né, que vai ser responsável pela formação do xilema e floema, que são vasos condutores. Então, existe a necessidade da presença deste câmbio, chamado vascular ou fascicular. Este, por sua vez, vai auxiliar no processo de formação desses dois vasos condutores, xilema e floema. Ele vai dar a base. Então, inicialmente, na parte central, e vai para as extremidades. E posteriormente vem. Então, esta é a primeira ação, formando os vasos, e depois a segunda ação, formando a proteção contra a invasão de micro-organismos. Ou seja, formou a casca que protege o caule do vegetal. Tá? Essa é a formação. Professor, mas xilema e floema não faz parte do tecido permanente, que foi no processo evolutivo que veio das briófitas, que não tinham e apareceu nas pteridófitas? Sim, mas inicialmente, graças ao nosso tecido meristemático, tá? Meristema secundário, tá? Também conhecido como meristemas laterais, ok? Então essa é a formação e a função do tecido meristemático, tecido embrionário, o primeiro, beleza. Os demais tecidos são chamados de tecidos definitivos. O que eles promovem? O que eles fazem? Os tecidos definitivos, os tecidos permanentes, digamos assim, eles são responsáveis por estruturar toda a outra parte, a segunda condição do vegetal do seu desenvolvimento. Eles são divididos em 3 sistemas: fundamental, condução e revestimento. Tá? Antes não separava-se em 3 grupos, colocava-se cada um na sua forma independente. Mas aqui, separando-se em grupos, tudo bem. O sistema fundamental, formado por tecidos parenquimáticos. Qual a função do tecido parenquimático? Preenchimento e reserva. Então, existe uma camada abaixo da superfície das estruturas vegetais, como caules, folhas, até mesmo aqui abaixo do câmbio, né, em algumas espécies vegetais, onde tem os parênquimas, que eles podem ser subdivididos em 2 grupos: lacunoso e palissático. Para que eles servem? Armazenar. Então ele vai dar estruturação. E ali eles são preenchidos. Esses tecidos parenquimáticos, são, como eu falei, eles podem ser clorofiliano, que vai armazenar clorofila. Eles podem ser de reserva, que vai armazenar amido. Aí no caso é chamado de amilífero, vai armazenar, exemplo, as raízes que nós consumimos, né? Aerífero, vai armazenar ar, exemplo, as vitórias régias e outros vegetais que ficam flutuando sobre a água, né? Vai armazenar água, os cactos, né? As palmas, o sisal, o mandacaru, né? Então todos eles têm uma reserva nos parênquimas, tá? De água. Então esses são as funções. Então armazena clorofila, amido, água e ar. Os 4 elementos para armazenar e estruturar. Beleza. Depois ele vem com a formação e desenvolvimento. Inicialmente, certo?
células vivas inicialmente, mas devido à condição de desenvolvimento e estruturação, digamos que a formatação e o aumento da dimensão vegetal, elas passam a ter uma secreção muito extrema de lignina. Então elas ficam lignificadas. Aí divide-se em dois grupos: células vivas e células mortas. No caso, o colênquima presente em células em vegetais jovens, com uma grande capacidade de flexibilidade. Então, quando está jovem, colênquima. Então, flexibilidade. Por exemplo, vamos pegar um bebê, o bebezinho ele pega o pé, pega o calcanhar, vira e coloca na boca. Você, quando adulto, você não faz isso. Quando jovem, você também não faz isso, mas quando bebê, você faz. Então, é como um vegetal jovem, ele é muito flexível. Você empurra ele para um lado, empurra para o outro, então ele vai promovendo esse movimento. Então, quem é responsável por isso? Colênquima. Depois de um tempo, a estruturação e permeabilização do tecido, o esclerênquima. Não que as células estejam, morreu, não, morrem as células vegetais, o vegetal morre, né? É que elas foram lignificadas, elas foram impermeabilizadas, foram isoladas. Então, a elasticidade, a flexibilidade, quando tinha, já não é a mesma, então não tem muito colênquima. O colênquima só existe nas estruturas jovens da planta. Nas estruturas mais antigas é o esclerênquima, ou seja, vai estar firme e apenas com uma função básica, né? Não apenas, desculpa, com a função principalmente básica de sustentação. Então vai impedindo a mobilidade vegetal. Ele não vai fazer isso aqui, tá? Ele pode fazer levemente um conjunto da obra, mas individualmente, tá? Ele vai reduzir, a não ser as extremidades dele mais jovens, os galhos, como são chamados, as gemas laterais lá. Aí, no caso, o colênquima vai estar presente até amadurecer aquela estrutura. O sistema de condução, formado por dois vasos. Qual a diferença entre xilema e floema? O xilema são vasos mais com um diâmetro maior, né? Calibroso, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles transportam o que chamamos de seiva inorgânica, ou seiva bruta, que é composto basicamente de sais minerais e água que são captadas do solo. Isso aí no fluxo ascendente, né? Nós já vimos a condição e o processo, né, que chamamos de transporte de massa. Ele vai ser levado até as extremidades da folha, onde vai passar pelo processo de fotossíntese. E lá ele será devolvido. Só que o caminho de ida não é o mesmo caminho de volta. No caminho de ida, usa o xilema, transporte de seiva bruta ou inorgânica. No caminho de retorno às raízes, das raízes para a folha e das folhas para as raízes, no caso descendente, o floema, que é formado pelo líber, no caso, os tubos crivados aqui, o xilema são as traqueídes, mais calibrosos, os crivados são mais finos. Aí o que acontece? Já vem o processo de transformação. Passou pela fotossíntese, tem uma reserva e lá vem o alimento necessário, ou seja, a carga de energia, carboidrato, para as raízes continuarem seu trabalho. Então, aqui vai ser a seiva orgânica, né, ou elaborada. O quê? Os vasos do floema ficam nas extremidades, próximo ao suber, aproximadamente ali em torno de 1 a 2 centímetros após o suber, vai estar o floema. Então, quando você faz aquele cintamento, que é cortar a casca na forma de um cinto que envolve o corpo, né, fazer um cintamento, aquele cintamento ele não está matando a árvore por eliminar o xilema, porque o xilema fica na parte central. Está matando porque está tirando o nutriente que vem, o resultado da fotossíntese da folha para a raiz. Então, aquele cintamento que chama-se anel de Malpighi, ele está eliminando inicialmente o fluxo para a raiz. Então a raiz vai cessar sua atividade, depois que ela cessa sua atividade, é que as folhas começam a cair. Então leva um tempo. Vai estar matando a raiz de inanição e como consequência ela não manda alimento, nutriente para o processo de fotossíntese, acaba eliminando as folhas. Tá? Então xilema, seiva bruta, floema, seiva elaborada. E o sistema de revestimento, que é formado basicamente pela epiderme, apresenta algumas estruturas que transformam, que são modificadas, mas essenciais, como
cutícula, que é uma película delgada que serve como proteção. Ah, professor, como que eu consigo ver a cutícula? Você vai numa folha jovem, tem várias, se eu não me engano, tem muitas árvores na cidade aqui onde nós estamos nesse momento, chamadas de oiti, presentes nas regiões. Tem as figueirinhas e tem os oiti. Esses oitis, que são ornamentais, apresentam folhas, e a pessoa faz a poda. Tudo bem. Aí essas folhas, elas têm um verde forte, marcante, mas quando jovem, o verde dela se destaca, fica muito claro. E para a proteção, cria-se uma cutícula sobre essa estrutura, esse órgão. Aí, se você chegar lá, você vai passar o dedo sobre ela, você vai sentir essa parte mais delgada, tá? Então, a cutícula é para isso. Pelos absorventes, no caso, presente em urtigas, em algumas espécies de flores, né? Aqui na nossa região deve ter urtiga, mas essencialmente também conhecida aqui como cansansan, então aquelas que parecem espinhos, né? Mas não são espinhos, porque espinhos eles dão no caule, tá? São projeções do caule, então são diferentes. O que pode se comparar na flor? A flor não tem espinhos, né? Algumas delas apresentam acúlios, tanto é que você pode quebrar sem danificar o caule da flor. Diferente de um espinho de laranjeira, por exemplo, que você vai lá e torce, ele é mais difícil e resistente, porque é o prolongamento do caule que foi feito para a proteção, tá? Então, uma alteração. Então, esses pelos, eles liberam substâncias urticantes e causam irritação, queimadura, aí você fica coçando. Aqui na nossa região, essa plantinha é conhecida como cansansan, popularmente. É igual tem a siriguela, que também é chamada de jacote. Às vezes pode acontecer denominações devido à condição da região. Então, cada lugar é igual mandioca, macaxeira, tá? Sem probleminhas. E os estômatos, que são as estruturas que estão presentes nos folíolos, né? No limiar foliar, ou seja, na folha, nas extremidades, nas bordas. Ou seja, a folha tem as suas partes, estruturas. Então, ali, vamos dizer que o limbo da folha ali está presente, são responsáveis pelas trocas gasosas e até mesmo aberturas e fechamentos, depende do período do vegetal. Sabemos que ela tem dois períodos, período do dia longo e período do dia curto. Depende então da iluminação. Certo? Então é isso que estava faltando. Fechamos o capítulo 31. Obrigado pela atenção de vocês. E lembrando sempre que teremos uma tarefinha de biologia, página 10 a página 12. Esse capítulo é essencial, tá? Isso aqui é só para vocês reverem. Valeu, obrigado, até a próxima.